Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje é dia 21 de junho, terça-feira. Como sempre, só relembrando, né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, desde a última edição aconteceu muita coisa, a ideia era até gravar uma edição quinta, né, e agora toda terça e quinta vão ter edições de podcast aí pela parte da manhã, no máximo na hora do almoço ele vai estar publicado, como vai ser o caso hoje. Mas aconteceu tanta coisa, né, desde a decisão do Fed ali, que eu acabei esperando ali ter alguma visão mais clara sobre todo esse desenrolo da Petrobras, que mais uma vez vou ter que falar aqui até mais do que eu gostaria sobre essa situação específica, né, já que teve cenas ali de um filme, né, nesse caso da Petrobras, e um tanto malucas. Mas começando aqui um pouco pelas decisões dos bancos centrais, né? A gente teve o Fed nos Estados Unidos aumentando os juros em 0,75%. Como eu disse até na própria última edição que eu gravei, tinha ali quase um consenso, né, que seria 0,5% o aumento dos juros até a segunda-feira daquela semana, no final do dia, quando o Wall Street Journal soltou ali uma matéria que provavelmente o aumento de juros seria de 0,75%. Muita gente até diz que isso foi vazado para o Wall Street Journal pelo próprio Fed para acalmar os mercados. Não faço ideia, mas o fato, se isso é verídico, mas o fato é que os mercados até responderam relativamente bem no primeiro momento, como era até de se esperar, né? O Powell deu ali um discurso que não vai deixar a inflação fugir, deixou claro que pode ter mais um aumento de 0,75%, mas assim, o que cada vez mais pareceu consenso entre economistas de diversas matrizes, pode pegar até o Lawrence Summers, que, como falaram, não é bem muito longe de ser um ortodoxo, na verdade, e que foi ali, trabalhou tanto com o Bill Clinton lá atrás, quanto com o Obama, né? Ou seja, trabalhando com o Obama indiretamente também trabalhou com o Biden, que era o vice-presidente, falando ali que achava muito difícil, né, se ter um soft landing, ou seja, que os Estados Unidos não passasse por uma recessão. Esse parece começar a ser o cenário base de muita gente. Na quarta-feira foi essa decisão do Fed, tanto que na quinta os mercados derreteram, né, caíram muito mesmo, né, a Nasdaq, que é a bolsa, digamos, de empresas de tecnologia nos Estados Unidos e que são empresas que muitas vezes negociam a múltiplos, né, a valores, por exemplo, muitas vezes o lucro atual delas. Então, por exemplo, a Tesla, por exemplo, que é listada lá, tô só mencionando que é uma empresa que eu falo aqui, embora seja entrasse uma montadora com, do ponto de vista de quem acha que ela vale de fato os valores atuais, que tem várias opcionalidades, é uma empresa de tecnologia, que tem acesso a diversos dados dos clientes, está no mercado inovador, enfim, esse é normalmente são ali os quesitos para uma empresa de tecnologia. Por exemplo, a Tesla, não sei exatamente hoje, tá? Mas antes da última queda ali, estava com um preço-lucro de 70 vezes. É um preço-lucro bastante elevado, né? A Magazine Luiza, mesmo aqui no Brasil, né? Não sei exatamente também quanto está hoje, mas mesmo após toda essa queda, ela estava com PL na casa dos 100, ou seja, o lucro dela demoraria 100 anos, né, de lucro para valer o preço atual, e um preço EBITDA de 70. E claro que você tem empresas talvez sejam até mais fáceis de nomear como tech do que essas também, que estão com valores absurdos, mas o fato é, quando o nível de empréstimo, né, o custo do dinheiro aumenta, que é quando os juros aumentam, fica mais difícil para essas empresas captarem dinheiro para continuar seu crescimento, e esses múltiplos tendem a se ajustar para baixo. E mesmo empresas com múltiplos já mais baixos também tendem a ter mais dificuldade, porque os empréstimos delas, os empréstimos que elas têm que pagar muitas vezes, e quase todas as empresas têm dívidas, aumentam de valor, e muitas vezes essas dívidas, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, ou são atreladas ao CDI, né, que é a cédula de depósito interbancário, que de alguma forma é atrelada à Selic, né, não diretamente, mas acaba tendo atrelado. Você também tem dívida que às vezes são corrigidas por índices de inflação. Então você tem um aumento do custo do dinheiro que, se todas as bolsas caírem, muita gente acreditando numa recessão nos Estados Unidos. Talvez não agora, talvez essa recessão fique um pouco mais para frente, mas é bem possível que ela venha. E aí você ainda tem aí as midterms, né, as eleições aí esse ano ainda, né, para a Câmara dos Congressistas nos Estados Unidos, Câmara dos Deputados americana para facilitar, e o Senado americano também, né, e cada vez mais, diante desse cenário econômico esquisito, diante da baixa aprovação do Biden, parece sim bastante possível, para não dizer provável, que os republicanos conquistem a maioria, ao menos na casa dos
na Câmara dos Deputados americana, vai, novamente para facilitar, nos Estados Unidos, e isso ali poderia deixar o Biden, como o pessoal gosta de dizer, como um pato manco, né, já que ele teria 2 anos com dificuldades para aprovar a legislação. Isso não é um caso dado, tá? Acho que as eleições vão ser competitivas, mas sim, tem um cenário, sim, aí promissor, digamos assim, olhando do ponto de vista de quem foi republicano para reconquistar ali o Congresso, e do lado dos democratas muita apreensão, né, porque vai ser uma eleição difícil, tá? Para finalizar, o grande problema também nos Estados Unidos, parte dele, né, com a inflação, claro que tem outras questões com a inflação, na verdade diversas, também é o preço dos combustíveis. Os Estados Unidos também tem falado ali em taxar mais as produtoras de petróleo, de forma a tentar reduzir os preços. Honestamente, acho que uma coisa é você querer taxar mais as empresas, tudo bem, enfim, o governo tem essa faculdade e deve fazer quando se achar justo, enfim, e se achar que isso vai ter resultados benéficos para a sociedade. Mas para mim a grande questão aí é que me parece uma forma um pouco estranha de você baixar preço, né? A menos que você use essa taxação para algum fim específico para ajudar os consumidores. Pode ser, tá? Mas tem o risco ali dessas empresas só repassarem o preço em cima. Então não é tão simples, tá? Pode ser uma solução, mas não é uma solução imediata e nem parece tão simples. Continuando, né, saindo um pouco dos Estados Unidos, que teve toda essa questão dos juros, no Brasil a gente também teve o BC aumentando os juros mais uma vez, nesse caso em 0,5%, como já era esperado aqui no Brasil, mas muita gente esperava que seria aí, digamos, a última elevação de taxa de juros do Banco Central. Não foi isso que apareceu no comunicado que foi divulgado ali no próprio dia da divulgação, e hoje na ata do Copom, né, que é um documento mais detalhado que saiu hoje. Copom é o Comitê de Política Econômica, né, digamos assim, simplificando, o nome é mais complexo que isso, mas só para facilitar, que acaba tomando a decisão ali de aumentar ou não a Selic. O documento hoje mais detalhado, que é essa ata, dá a entender que vem mais uma elevação, né? Isso na verdade já dava a perder pelo comunicado da última vez, mas acho que a grande, talvez surpresa para alguns, foi que muita gente achava que, apesar de ter sinalizado mais uma alta, eles estavam não só sinalizando o fim das altas na próxima reunião, como um tom ali de alguém que agora seria menos contracionista. O que isso significa? Ou seja, estaria mais disposto eventualmente a baixar juros do que aumentar no futuro próximo. E na verdade, o que a gente vê na ata hoje é que, além de provavelmente ter uma nova subida, e eles deixam claro na ata que provavelmente haverá mais uma subida, é que eles acham que o período contracionista tem que durar mais tempo. O que isso quer dizer? Que mesmo que você tenha um cenário em que se pare de ter elevação de juros, ainda assim tem-se um risco, não um risco, né, mas tem-se um cenário, na verdade, dos juros continuarem altos por mais tempo. Ou seja, porque o BC fala que ele acha que ele ainda precisa continuar com a política contracionista por causa dos índices que a inflação ainda está demonstrando. Então, o que isso significa? Os juros ali podem bater, sei lá, 14, não sei até onde vão chegar, 14 e pouco. E a grande questão é, depois de bater esses 14, por mais que eles parem de subir, muita gente achava, vai bater lá e vai começar a descer de novo. Não é isso que o BC sinalizou. Ele pode querer manter os juros nessa faixa, né? Bastante alta aí, acima de 2 dígitos, né? Talvez os juros reais mais altos do mundo. E o BC pretende manter isso por mais tempo. É uma política complexa, né? Por exemplo, você pegar o Rogério Xavier da SPX, que muita gente até critica, mas está com retornos muito altos hoje. Enfim, é um cara, talvez o gestor brasileiro mais conhecido no exterior, digamos assim. E aí, é só para a opinião de uma pessoa, mas que é curiosa porque ele critica, como muita gente fez, né? Que o BC marretou, né, os juros na época da pandemia até 2%, jogou baixo demais, depois teve que subir eles correndo. E agora ele até falava ontem que para ele não vê tanto sentido de juros tão altos, que os juros tão altos, na verdade, apesar de trazerem algum capital externo, poderem apreciar a moeda e debelar a inflação, eles também acabam tendo fim de... Você pega ali o orçamento público mesmo, né? A União tem dívidas e boa parte desse orçamento acaba indo para pagar juros, né? Então é um pouco complexo, tá? Não é uma equação de conta fácil, de se fechar fácil, mas parece um pouco estranho manter os juros em patamar tão alto por muito mais tempo. Isso, inclusive, se pegar as empresas de varejo, que nos Estados Unidos também caíram muito, mas no Brasil, se você pegar Via Varejo, Magazine Luiza, Americanas, o quanto essas empresas apanharam aí. Claro que está associado a problemas das próprias empresas, mas também a esse juros muito alto, atrelado a essa inflação muito alta. Se a gente pegar até ontem, né, os bancos no Brasil subiram muito, né? E os bancos, claro, são os maiores beneficiados com as taxas de juros tão altas. Claro que você tem sim
No caso deles ali, talvez até um aumento da inadimplência com uma taxa de juros tão alta, mas quando a taxa de juros está tão alta assim, né, como dizem, eles fazem a conta e um cliente compensa o outro, né? Então, para os bancos acaba sendo um cenário, entre aspas, até positivo. Falando aqui só um pouquinho agora do cenário internacional, para depois voltar para falar sobre o cenário nacional, que infelizmente, né, digo assim, vai ter muita Petrobras pela milésima vez, e quando eu digo infelizmente é porque eu tô falando muito de Petrobras, queria até falar de outras coisas, mas não vai ter como fugir. Cenário internacional, acho que vale comentar sobre a China, que a política de Covid-0 lá continua vigorando, né, porque foi até curioso, porque semana passada algum porta-voz do governo até declarou vitória sobre a Covid, uma frase assim meio simbólica, né, vencemos a doença. E, bom, mas na verdade continua ali, enfim, e a discussão nem é sobre a política em si, ou se ela é boa ou não, é sempre que isso gera pressões inflacionárias no mundo inteiro, isso disrupta cadeias de produção, isso gera problemas dentro da própria China, que quer ali um crescimento mínimo esse ano, e cada mês que passa com a mesma atividade econômica também é um problema para eles. Então, eu diria que o Partido Comunista Chinês ele tem algumas decisões a tomar sobre isso, em breve, tá? Mas eu diria que provavelmente eles vão esperar. É que agora tá próximo, né? Faltam aí 10 dias para julho. Mas provavelmente eles vão esperar o mês de julho para tomar essas decisões. Então, eles já estão soltando estímulos econômicos. Eu diria que no máximo julho, agosto, eu não ficaria tão surpreso, tá? Eu não acho que o governo vai abrir mão da política de Covid-0 do nada, mas eventuais flexibilizações nessa política mais pro final do ano, tá? Aqui é só um palpite, tá? Não tem nenhuma informação sobre isso. Porque se a China não fizer isso, parece que o crescimento deles vai estar muito comprometido. E eu também não estou advogando isso. Estou apenas pensando que a China pode fazer. E a China pode simplesmente ter que falar, olha, vamos abrir mão do crescimento esse ano, né? Enfim, para acabar a luta contra a doença, tentar erradicar a doença, pode ser também, né? Mas aí é o que eu já disse, a China, que não é um país de ter muitos protestos, teve alguns relances de protesto também, não é que teve protestos gigantescos, mas teve sim alguns relances de insatisfação da população, de partes da população com essa política, né? Então é um cenário ali que a China tem algumas decisões a tomar que vão ser muito impactantes para o mundo todo, claro, em especial para o Brasil, né? Pelo grande pelo grande comércio, né, entre as duas nações, enfim, e talvez o que vale mencionar aqui também é o grande produto que poderia sofrer com isso é o minério de ferro, né, e aí entra a Vale, CSN, mineração, enfim, diretamente, né, já que, além de tudo, a China também criou ali um mecanismo, né, não foi uma coisa nem tão divulgada, mas saiu ali na mídia, que a China criou ali um mecanismo de, como se fosse uma empresa, né, que centralizaria as compras de minério de ferro, principalmente da Austrália ali. Então muita gente também enxergou isso como uma forma da China poder jogar esse preço um pouco para baixo. E de fato o preço do minério de ferro, depois que isso foi anunciado na sexta, caiu 10% na segunda, no porto de Dalian, né, que é o principal porto que tem cotação de minério de ferro na China, e caiu mais 3% hoje, tá? Então o minério de ferro apanhando bastante aí. E caso a China continue, pelo menos pelos próximos meses, que seja com essa política, acabando utilizando o minério de ferro, eu não ficaria surpreso de ver o minério de ferro abaixo de $100, tá? Ele ainda está acima de $100, lembrando que há menos de um ano ele esteve acima de 200, né? Então é um cenário aí de queda expressiva do preço. Sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente teve um desenvolvimento curioso na última sexta, para dizer o mínimo, porque o Vladimir Putin veio a público ali dar algumas declarações falando que estaria disposto a retomar relações com o Ocidente, que a entrada da Ucrânia na União Europeia não seria o fim do mundo. Então muita gente até encarou aquilo como um potencial cessar-fogo ali, mas na verdade não parece que é isso que vai acontecer. Ontem mesmo a Rússia disse que encontrou americanos ali em território ucraniano que estariam fazendo crimes de guerra, né? E não ficou muito claro o que esses americanos seriam. Pode ser parte das pessoas que foram lá lutar em território ucraniano, digamos, como parte de legiões estrangeiras, ou seja, pessoas que simplesmente se voluntariaram, podem ser americanos, sei lá, ligados a alguma agência de inteligência americana, embora eu não tenha ouvido nem os russos elencarem a possibilidade de serem agentes, digamos, espiões americanos. Acho que a grande questão não é essa, mas é que tinham americanos ali em batalha, né? Enfim, também não pareciam ser, até onde eu sei, tá? Pode ser que já tenha outras informações, não pareciam ser integrantes ali de um exército americano, mas sim, né? Isso gera repercussões internacionais, isso gera pressão no Biden para continuar com a guerra. A gente teve também a visita ali na semana passada do primeiro-ministro alemão,
do presidente da França, o Macron, o Scholz, o Draghi também, presidente italiano, ou primeiro-ministro italiano, na verdade. Depois o Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, também foi lá sozinho em Kiev. E assim, é até curioso que nessa visita que os três fizeram junto com o presidente da Romênia também, a Kiev, tinha sério também a impressão que poderia ter algum tipo de conversa para se acabar com a guerra, mas na verdade teve algumas declarações contraditórias, provavelmente até combinadas, né? Entre eles ali, que o Scholz falava um pouco sobre que a guerra em algum momento tem que acabar, mas o Macron falava que torcia por uma vitória completa ucraniana ali, né, com até a retomada da Crimeia, o que honestamente parece algo altamente improvável, para dizer o mínimo, né, uma vitória desse tamanho, até porque recentemente, na verdade, o que a gente tem visto são alguns ganhos territoriais até pelos russos, mas a grande questão que fica aí nesse cenário é que está muito complicado ver esse final da guerra. A Gazprom, pela primeira vez agora, realmente falou ali que a China virou o maior importador disparado, né, de petróleo russo. Na verdade, a Gazprom não, o governo russo, né? Falou que a Rússia virou disparada ali o maior importador de petróleo russo. A Índia também está comprando bastante, então a Rússia arranjou outros consumidores. E a Gazprom agora realmente começou, o que tudo indica, fechar o gás para a Europa, né? Isso ainda estava sendo vendido, aparentemente agora a Rússia vai levar isso para a China mesmo, para outros locais. E isso, claro, gera uma pressão ali muito grande, porque a gente tá próximo, digamos assim, de chegar a um inverno europeu, né? Claro, o inverno europeu ainda é mais pra frente. Na verdade, a gente tá começando o inverno aqui no Brasil, né? Mas, assim, eu quero dizer que o inverno tá começando a se aproximar. E quando chega num cenário como esse, né? O gás lá, enfim, como o pessoal brinca, se não tiver gás, o pessoal congela. E, bom, é um cenário muito complexo. O próprio Scholz já falou ali para os alemães se prepararem para preços de gás mais caros por um tempo. E por mais que esse papo do gás mais caro, ele realmente já está mais caro há um tempo na Europa, né? Já exista, a gente ainda não tinha tido esse cenário onde a Gazprom, de fato, pega e fecha as torneiras, né? Isso parece estar acontecendo agora. E isso acaba desencadeando ali repercussões políticas, eu diria até imprevisíveis, né? Porque a gente teve eleições tanto na Alemanha quanto na França esse ano, e já com esses problemas envolvidos, mas nas quais ainda não havia um cenário tão bem delimitado, né, digamos assim, da Gazprom cortando gasodutos que levam gás ali para os europeus, né? Então, assim, claro que você tinha uma preocupação ali com isso, mas isso não era uma preocupação imediata. Os preços do gás subiam, mas existia gás. Agora você pode ter um cenário ou de falta ou de preços realmente muito altos para quem tiver condições ali, né, de comprar, e talvez parte da população ficando sem possibilidade de comprar gás. Então isso pode ter repercussões políticas. A gente tem eleições na Itália no que vem, então assim, a gente pode ter sim ascensões aí de partidos aí que hoje estão mais nas franjas, né, que não são tão majoritários, justamente a combater o sistema tradicional, entre aspas, aqui. Também não estou entrando na parte boa ou ruim disso, mas apenas os impactos políticos que isso pode ter, tá? E na Itália ali, digamos que o próprio Matteo Salvini, né, que já fez parte do governo, mas agora está na oposição, com o partido dele, também tem um partido ainda da direita dele, que também vai tentar ali ter uma participação relevante no governo. Então, assim, esses últimos fatos relacionados à Rússia e ao preço do gás podem ter um impacto político na Europa ainda imprevisível e cada vez maior com isso, tá? E, claro, isso faz o preço do petróleo, o preço internacional do petróleo não cair tão cedo, né? E vale aqui mencionar outra coisa, que na verdade também, sem entrar no mérito se é boa ou ruim, mas que acaba também impactando pro preço do petróleo, embora de forma mais indireta, até porque a Colômbia não é um grande produtor, mas sim, a Colômbia é um produtor de petróleo relevante, tanto que hoje a maior exportação do país é petróleo. Claro, não é algo como a Venezuela já foi no passado, mesmo o Equador até mesmo exportava mais petróleo que a Colômbia, mas de qualquer forma a gente tem um cenário aí em que a Colômbia, após a eleição que o Gustavo Petro ganhou, ele tem ali um plano, né, de transformar a economia colombiana em uma economia mais limpa. E nesse cenário ele quer tanto não renovar, né, não conceder novas licenças de exploração de petróleo, quanto não renovar as existentes. Claro que essas existentes ainda tem um período ali que podem continuar operando. Em alguns lugares estão falando que ainda teriam mais 4 anos para elas operarem,
mas de qualquer forma, sim, levaria a um declínio da produção de petróleo colombiana, que, como eu disse, não é das mais relevantes do mundo, mas no mundo em que falta tudo, é mais um sinal aí para o petróleo continuar alto, tá? Sem um julgamento sobre a política. É só um fato a mais de pressão. E falando sobre petróleo, a gente tem que voltar para o Brasil, Petrobras, né? Porque a gente teve aí, nossa, desde quinta-feira mil coisas sobre a Petrobras. Na quinta-feira, né? Durante o feriado até, né? A Petrobras anunciou ali um reajuste bastante alto, né? Tanto no diesel quanto na gasolina. Se não me engano, na gasolina foi coisa de 7% e no diesel 14%. Eu posso estar enganado quanto aos valores, tá? Mas foram reajustes relevantes. E veio ali a resposta imediata, né, do presidente da República, falando que aquilo era absurdo, que a empresa estava roubando o país e que o presidente tinha que sair. O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, também fez um Twitter ali, até falando, sai agora, assim, uma ordem meio imperial sobre o presidente da Petrobras, falando que iam abrir uma CPI para investigar a empresa. E o presidente da República também a favor disso, que é um mínimo curioso, né, já que ele indicou tanto o presidente quanto os conselheiros da empresa, ainda que ele possa falar que foi o ministro de Minas e Energia, ele que indicou o ministro de Minas e Energia, então assim, e o Arthur Lira, o presidente da Câmara, é da base aliada, né, do presidente, então assim, é um governo atacando ele mesmo, né, uma coisa meio esquizofrênica, assim, e pedindo para investigar a política de preços que vinha do governo anterior, mas que não foi alterada por ninguém desse governo, né, enfim, eles mantiveram a paridade internacional. Então, assim, parece umas coisas bastante malucas, né? O Lira também fez uma coluna ali na Folha atacando bastante a empresa, perguntando onde os diretores da Petrobras almoçavam, onde os filhos deles estudavam, coisas assim, né? Qual o preço das diárias quando eles viajam, quem paga seus luxos. E nem tô entrando nesses méritos todos, mas assim, novamente, é meio esquizofrênico, uma vez que o presidente, né, a qual ele faz parte da base aliada, foi quem indicou essas pessoas, e o próprio presidente, então, é uma postura ainda mais incompreensível de alguma forma. Mas o que veio tudo isso? Foram muitos dias de pressão sobre a empresa. Ontem, né, na segunda-feira, após todo esse nível de pressão, falar em CPI, o presidente da Petrobras, que na verdade ficou pouquíssimo tempo, né, o Coelho ficou ali pouquíssimo tempo mesmo, né? Não deu 90 dias, acho que foi um pouco mais de 60 dias, enfim, que ele já havia sido demitido, mas aparentemente o governo não sabia, né? O que também é um outro amadorismo, assim, que precisaria chamar uma assembleia para demiti-lo, mas ao ele sair agora voluntariamente, existe a possibilidade de se indicar, né, o candidato, né, o novo presidente que se tem ali o objetivo de empossar na empresa como conselheiro, no lugar do antigo presidente que renunciou. E dessa forma já poderia ser indicado. Aí entram os problemas, né? Primeiro, esse novo presidente, o Caio Paes de Barros, né? Que era um secretário ali do Ministério da Economia, não teria ali, aparentemente, né, as qualificações que a lei das estatais exige, o background check, mas por causa de todas as pressões sobre a empresa, parece que vão falar que ele não cumpre, mas podem seguir adiante, ou seja, muito mais por uma pressão política do que por uma análise, né? E num cenário como esse, também o que se diz, né, é que ele vai trocar toda a diretoria, trocas na política de preços podem vir via ele, mas o Congresso também parece tá elaborando ali projetos de lei, tanto para aumentar a taxação de lucro da Petrobras, quanto para fazer ali, como posso dizer, fazer políticas direcionadas aos caminhoneiros, aos motoristas de aplicativo. E a grande questão não é se essas políticas são boas ou ruins ou como fazê-las, né? Que se o governo está insatisfeito com a política de preço da Petrobras, deveria simplesmente pedir para a diretoria alterá-la, né? E não foi o que aconteceu, então a gente fica nessa loucura toda, né? Nessa esquizofrenia. Vários projetos de leis também que parecem estar sendo aventados no Congresso não parecem ser muito realistas. Por exemplo, quando o Lira fala de taxar os lucros da Petrobras, você não pode fazer uma lei taxando os lucros de alguém, mas sim, você poderia aumentar a CCL de todo o setor de petróleo e gás. Também eles estão falando ali de colocar uma taxação eventualmente sobre exportação de petróleo, tá? Também não é uma coisa tão simples assim, porque não daria para taxar diretamente a Petrobras, mas o que eles podem fazer é, quem exportar acima de X barris tem que pagar esse imposto. Mesmo assim, dá para se questionar juridicamente, eu não estou falando que é uma lei perfeita, provavelmente tem até problemas para se questionar juridicamente, mas seria uma forma ali de você dar um migué para taxar basicamente a Petrobras, né, nas exportações de petróleo. Então, assim, o fato é, como eu já comentava aqui há bastante tempo, política pública o governo tem que fazer, seja qual governo que for, o governo que ganhar, a empresa estatal ele tem todo o direito, quem entrou ali sabe que a empresa estatal que é minoritária. Mas se você fosse minoritário da Petrobras, era só esperar que esse dia ia chegar, né? E
Assim como já tinha caído alguns meses atrás de forma bastante forte, depois a empresa recuperou tudo, caiu muito ali na sexta-feira, diante de todos esses ruídos. Ontem acabou até subindo um pouquinho, mas o cenário para a empresa continua bastante tenso, né, no sentido de que a coisa mais maluca de tudo, né, aparentemente essa CPI, que muita gente falou que após a renúncia do presidente da Petrobras não iria para frente, até porque é um ano eleitoral, ou seja, boa parte das pessoas que poderiam participar da CPI vai estar em campanha, não vai estar em Brasília, mas o que parece é que vão seguir com a CPI e quem vai pedir as assinaturas, inclusive, é o líder do partido do presidente da República, como eu disse, que é o responsável por indicar o presidente da Petrobras, então é algo realmente de difícil compreensão, pelo menos para mim, não dá para entender. Mas, resumindo, né, a pressão sobre a Petrobras vai continuar e isso traz instabilidade aí para toda a Bolsa Brasileira de alguma forma, principalmente para outras estatais também, porque ontem o Lira falou até de se mudar a lei das estatais por MP, porque o governo está mais envolvido nas discussões e para elas fazerem efeito prático mais rápido. E mais uma vez, a lei das estatais pode ter pontos péssimos e pode até se querer revogá-la. A grande questão é os meios, né? Quando você começa a fazer essas coisas assim de forma meio automática, eventualmente sem discussão, porque vai vir MP correndo, não deixa de ser um pouco estranho, né? Então, assim, eu tomaria muito cuidado com empresas estatais nesse momento, principalmente até a eleição. E é como eu sempre digo, né? A grande questão aqui não é a política em si que está sendo aplicada, mas a imprevisibilidade. Quando você tem, né, um presidente querendo abrir CPI contra uma empresa que ele próprio indica que ele é o acionista, que a União é o acionista majoritário e ele acaba sendo a figura máxima enquanto estiver presidente da República, para indicar ali a diretoria talvez não, mas o presidente do conselho, o ministro de Minas e Energia, o presidente da empresa, você acaba tendo um cenário completamente maluco, né? Então, quem quer colocar dinheiro num país que você não tem ideia do que vai acontecer amanhã, que o governo pode atacar ele mesmo, pode se mudar as coisas correndo, e como eu vou ser repetitivo pela milésima vez, mas o problema não é a política, mas a forma que ela é adotada. Você pode colocar uma política completamente diferente agora, que a Petrobras nem precisa dar lucro, é empresa estatal, né? Pode-se fazer isso, é uma política pública que o cara tem o condão de escolher. Mas a forma dessas mudanças assusta muito, não deixa nenhuma previsibilidade, e o que as pessoas gostam é mais a previsibilidade, e principalmente uma CPI, né, que como o pessoal diz em Brasília, CPI todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como termina. Então pode ficar uma coisa muito esquisita para a empresa CPI, então eu tomaria muito cuidado com a Petrobras. A empresa pode até se recuperar caso nenhuma medida efetiva seja adotada contra ela, pode ficar só na base das discussões meio acaloradas e doidas, mas a temperatura política está muito alta contra a empresa, e talvez até por razões certas, o preço do petróleo pode estar muito alto, mas como eu disse, a forma atabalhoada de toda essa discussão, que parece maluca, coloca muita pressão sobre a empresa. Para finalizar, já que eu falei um pouquinho de minério de ferro, hoje tem essa notícia que a CSN pode comprar a Samarco, uma operação ali até um pouco esquisita, mas se sair, seria assim uma bela compra pela CSN, pelo fato da Samarco, que ela acabaria fazendo acordo com os credores, então ela não pagaria valores tão absurdos pela empresa, mas ficam as preocupações ambientais ali, né, que existem com relação a Samarco, né, enfim, a questão em Mariana, então tem que ver tudo isso. Acho que tem questões até muito além de um negócio comum, né, e não é simples se meter nisso. Acho que tem que ter muito cuidado, inclusive o governo, as agências reguladoras, de permitir, né, uma transação assim e o restabelecimento total da Samarco, mas a CSN aparentemente está desejosa de fazer esse negócio, tem a intenção de fazer esse negócio, tem o desejo, então vamos ver como isso se desenha. Poderia aí, caso tudo seja respeitado, que eu nem sei se é possível, né, e o preço não seja caro, seria sim um excelente negócio para a CSN. Bom, por hoje é só, até quinta-feira, valeu.